Artigo 36, parágrafos e incisos. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por esse encontro. Aprovado. Artigo 37. A lei orçamentária estimará a receita fixada da despesa dentro da realidade, capacidade econômica, financeira e necessidade do município. Parágrafo único. A estimativa da receita do município para a elaboração da proposta orçamentária será realizada pelo órgão municipal competente e considerará o disposto no artigo 12 da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 37, parágrafo único. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por esse encontro. Aprovado. Artigo 38. Para os efeitos desta lei, estende-se como despesa total com pessoal o somatório dos gastos com efetivo e inativos, pensionista relativo a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos civis e de membros do poder, com remuneratórias tais como vencimentos e vantagens fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo município às entidades de previdências, consoante disposto no artigo 18 da Lei Complementar Federal 100 de 2000. Parágrafo 1º, os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se refere à substituição de servidores e empregados públicos terão contabilizado como outras despesas de pessoal. Parágrafo 2º, não se considera como substituição dos serviços e empregos públicos para efeito do inciso 1º, do parágrafo 1º, os contratos de terceirização relativos à execução indireta de atividades que preencham simultaneamente as seguintes condições. Primeiro, seja acessórios instrumentais ou complementares dos assuntos que constituem área de competência legal ou órgão ou entidade. Segundo, não sejam inerentes à categoria funcional abrangidas por plano de cargo de salários de pessoal do órgão ou entidade, salvo a expressa disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria extinta total ou parcialmente. Terceiro, não caracterizem relações diretas de emprego. Parágrafo 3º, a despesa total com o pessoal será apurada somando-se realizada no mês em referência com as dos 11 mediantes anteriores, adotando-se o regime de competência. Em discussão, artigo 38, os exercícios e parágrafos. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam por esse encontro. Aprovado. Artigo 39. As dotações orçamentárias destinadas às despesas com pessoal e encargos sociais em cada poder serão estimadas para o exercício de 2019 com base na folha de pagamento de junho de 2018, projetada para o exercício, considerando os eventuais acréscimos legais. Artigo 1º. A repartição de limites globais não poderá exceder os seguintes percentuais, conforme estabelece o artigo 19 do inciso 3º da Lei Complementar Federal 101 de 2000. Primeiro, 6% para o Poder Legislativo. Segundo, 54% para o Poder Executivo. Parágrafo 2º. Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas. Primeiro, de indenizações por demissões de servidores ou empregados. Segundo, relativas a incentivos a demissões voluntárias. Terceiro, decorrente de decisão judicial e da competência do período anterior à apuração a que se refere o parágrafo 2º do artigo 18 da Lei Complementar 101 de 2000. Quarto, com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico custeado por recursos provenientes: a. da arrecadação de contribuição de segurados; b. da compensação financeira de que trata o parágrafo 9 do artigo 201 da Constituição Federal; c. das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado ao tal finalidade, inclusive o produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superávit financeiro. Artigo 39, seus parágrafos e incisos. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por esse encontro. Aprovado. Artigo 40. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 38 da lei será realizada ao final de cada quadrimestre. Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal excede 95% do limite, é vedado ao poder que houver incorrido o excesso. Primeiro, concessão de vantagens
aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal. Segundo, criação de cargos, emprego ou função, alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Quarto, provimento de cargos públicos, demissão ou contratação de pessoa de qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. Quinto, contratação de hora extra. Artigo 40, em discussão. Parágrafos e incisos. Parágrafo único. Em discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por este encontro. Aprovado. Artigo 41. Se a despesa total do pessoal, com o pessoal ou do poder órgão ultrapassar os limites definidos no artigo 38 deste diploma legal, sem prejuízo às medidas previstas no artigo 39 desta lei, o percentual excedente terá de ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas no parágrafo 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal. Parágrafo 1º, no caso do inciso 1º do artigo 3º inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 169 da Constituição Federal, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções, quanto pela redução dos valores e elas atribuídos. Parágrafo 2º, é facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação do vencimento de nova carga horária. Terceiro, não alcançada a redução do prazo estabelecido enquanto resultado do excesso, o ente não poderá: primeiro, receber transferências voluntárias. Segundo, obter garantia de direito indireta de outro ente. Terceiro, contratar operações de crédito ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem redução de despesa com pessoal. Artigo 41, parágrafos incisos, em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam, permanecem como se encontram. Aprovado. Artigo 42. Fica autorizada a concessão de qualquer vantagem do aumento de remuneração, a criação de cargos, emprego, funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal em qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, desde que é observado o disposto no artigo seguinte. Artigo 42, em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam, permanecem como se encontram. Aprovado. Artigo 43. Todo e qualquer ato que provoque aumento de despesa total com o pessoal somente será editado e terá validade se, primeiro, houver dotação orçamentária prévia suficiente para atender as despesas com o pessoal e o acréscimo dela decorrente dos termos do artigo 169, parágrafo 1º do inciso 1º da Constituição Federal. Segundo, for comprovado atendimento de limite e comprometimento de despesa com pessoal estabelecido no artigo 38 desta lei. Terceiro, forem observadas as restrições e limitações contidas na Lei 101 de 2000, parágrafo único. O disposto caput compreende, entre outras, primeiro, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração. Segundo, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras. Terceiro, a admissão e contratação de pessoal a qualquer título. Artigo 43, parágrafos incisos, em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam, permanecem como se encontram. Aprovado. Artigo 44. O projeto de lei orçamentária poderá consignar recursos adicionais necessários ao incremento do quadro de pessoal nas áreas de: primeiro, educação; segundo, saúde; terceiro, fiscalização fazendária; e quarto, assistência de crianças e adolescentes. Artigo 44, incisos, em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam, permanecem como se encontram. Aprovado. Artigo 45. Em caso de necessidade, o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal projeto de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária municipal, incrementando a receita, incluindo: inciso 1º, adaptação justamente da legislação tributária às alterações da correspondência legislativa estadual e federal. Inciso 2º, revisões e simplificações da legislação tributária municipal. Inciso 3º, aperfeiçoamento dos instrumentos de proteção dos créditos tributários. Inciso 4º, geração de receita próprias pelas entidades de administração indireta. 5, estabelecimento de critérios de compensação de renúncia de receita, caso o município conceda incentivo ou benefício de natureza tributária.
Sexto, aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e arrecadação de tributos, objetivando a sua maior exatidão. Sétimo, a aplicação de penalidades fiscais como instrumentos inibitórios da prática de infração da legislação tributária. Inciso 8º, incentivo a setores emergentes do sistema econômico, com prioridade às micros e pequenas empresas. Nono, os recursos decorrentes das alterações previstas nesse artigo serão incorporados aos respectivos orçamentos, mediante abertura de crédito adicionais no decorrer do exercício, observando a legislação aplicável, em espécie que dispõe o título 5º da Lei Federal de número 4.320/64. Artigo 45, incisos, em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 46. O Poder Legislativo Municipal apreciará as matérias que lhes sejam encaminhadas nos termos do caput dos artigos anteriores até o encerramento do segundo período legislativo, a fim de permitir a sua vigência no exercício de 2019.